Salve, salve, galera! 7 de maio, começando mais um vídeo nesse domingo e um vídeo bastante, não vou dizer polêmico, não vou dizer polêmico, porque é muito interessante fazer esse tipo de comparação, né? E por que essa comparação, Sal? Porque nessa semana o Vojvoda vai ultrapassar o Ceni em número de jogos, né? Fortaleza joga amanhã contra o Corinthians e empata, e na próxima quinta-feira contra o São Paulo, o Vojvoda se tornará o segundo treinador com maior número de jogos da história do Fortaleza, ficando atrás apenas de Moésio Gomes, né? O Vojvoda vai a 154 jogos e o Moésio está com 229. Então o Vojvoda vai ter aí uma caminhadazinha para buscar o Moésio, mas se ele cumprir o seu contrato até o final, né? Se ele ficar até o final do ano que vem, ele vai bater o Moésio sem muito susto, né? E assim, é natural a comparação com o Ceni. O Ceni fez parte da nossa história, mudou a nossa história. E vou fazer aqui algumas comparações hoje de números, de conquista, de espíritos, de motivação, de harmonia, de tudo aquilo que a gente podemos juntos, né, experimentar os dois grandes técnicos, sem dúvida nenhuma, os dois maiores técnicos dessa geração, né? Você pode discutir aí Moésio Gomes, o próprio Moésio, Quadrado de Ouro, que foi um momento histórico do Fortaleza, mas fazendo o recorte do momento atual, fazendo um recorte da era atual, a gente pode até esticar dos anos 2000 para cá, sem nenhuma dúvida, Rogério Ceni e Vojvoda são os maiores dessa geração, os maiores de ninguém dessa geração viu dois técnicos maiores do que Vojvoda. Não viu nenhum técnico maior que esses dois, né? Do que Vojvoda e do que Rogério Ceni. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Hoje a gente tem live às 8 horas, fazendo pré-jogo de Fortaleza e Corinthians. Mas começamos já o domingo com conteúdo. Então, deixa o like, se inscreve, chama a vinheta para a gente começar aqui esse comparativo, né? Entre Vojvoda e Rogério Ceni. Vamos com a gente. Todo mundo lembra da história, né? Fortaleza conseguiu acesso para a Série B em 2017. O Zago não quis ficar, foi para o Juventude, terminar lá a Série B em 2017 com o Juventude. E o Fortaleza ficou sem técnico. O Paes chegou aí a Porto Alegre conversar com o Falcão, né? O Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma. E aí o Bosco tinha marcado uma reunião com o Rogério aqui em Fortaleza, que no caso até o ex-presidente, né, antes do Marcelo Paes, sem ser o Marcelo Paes, que foi para essa reunião. E aí começaram a conversar e tal, não sei o que, parará. 10 de novembro de 2017, Fortaleza anunciou o Rogério. E muita gente tinha muitas dúvidas em relação ao Rogério, né? O Rogério tinha trabalhado 6 meses no São Paulo como técnico e tinha sido demitido. E era só isso a sua história como técnico. Foi um grande goleiro, foi um grande líder, foi um cara muito vencedor, mas como atleta, né? Então tinha muitas dúvidas em relação ao Rogério. Fortaleza começou a montar um time para aquela Série B, né? E aí, Campeonato Cearense, no caso, Campeonato Cearense e Série B, era um ano de centenário. Fortaleza, naquele ano, só ia jogar o Campeonato Cearense e a Série B. Fortaleza não ia jogar a Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste, nem outra coisa, era apenas 2 competições. E o Fortaleza entrou naquele Campeonato Cearense com muita vontade de ganhar, né? Assim, começou, só tinha isso para jogar, né? Não tinha outra coisa para atrapalhar, mudar o foco. E o Fortaleza conseguiu, né? Fazer jogos interessantes. O Gustavo se destacou bastante, né? O Rogério Ceni montou o time para o Gustavo. Chega na final e perde para o Ceará os 2 jogos. E aí talvez foi a primeira crise do Rogério. O Rogério falou que o Ceará tinha que ganhar, porque o Ceará tinha mais dinheiro. Seria chato se o Ceará não ganhasse o título e não sei o quê. Então isso revoltou a torcida do Fortaleza de uma forma absurda, né? E muita gente pediu a saída do Rogério, já naquele pós-cearense, inclusive esse que vos fala, né? Começa a Série B, ele já engata 3 vitórias seguidas, né? Chega a 9 pontos e nunca saiu do G4. Fortaleza ficou no G4 da primeira à última rodada, liderou por 36 rodadas a Série B e foi campeão da Série B com muitas folgas, com muitas sobras, né?
O primeiro grande título do Fortaleza, o primeiro grande título do Fortaleza foi a Série B de 2018. E aí o Rogério começou a ensinar a todos nós que a gente pode sonhar por algo a mais. Então acho que talvez esse seja o maior legado do Rogério, sabe? Sonhar que podemos mais. Hoje o Fortaleza está num patamar um pouco diferente, mas o amadurecimento que nós conquistamos nesses últimos anos, o Rogério fez parte. Né? Então, assim, até aquela brincadeira, né? Se hoje o Vojvoda corre, é porque o Rogério começou a andar. Né? Não? Então, assim, as coisas que nós conquistamos hoje, o Rogério começou a construir. Então, eu serei eternamente grato ao Blindado por tudo que ele fez, sabe? Porque ele chegou no Fortaleza recém saído de uma Série C, sem dinheiro, fudido, sabe? Não tinha nada. E ele começou a tem que melhorar esse campo, tem que construir um hotel aqui, tem que botar uma academia aqui. A academia tem que ser olhando para o campo, para o cara que está na academia olhar para os caras do campo e se motivar para se recuperar mais rápido. Cara, um bastidor aqui, né? Fortaleza tem hoje um chefe de cozinha que cuida da comida dos atletas, né? E era um chefe de um grande restaurante em Fortaleza. De um grande restaurante em Fortaleza. O Rogério foi almoçar lá desse restaurante e tal. Criou uma relação com esse rapaz e aí indicaram, né, indicou ele pro Fortaleza e ele tá lá desde 2019, que esse chefe de cozinha, que o Fortaleza contratou esse rapaz e mudou o cardápio do clube. Os jogadores comem super bem, sabe? É um negócio assim absurdo a qualidade da comida, com tudo, claro, balanceado, nutricionista, mas sim, são coisas que o Fortaleza não tinha, são coisas básicas que o Fortaleza não tinha e o Rogério conseguiu implementar, né? O Rogério ganhou a Série B 2018, ganhou o Cearense 2019, ganha a Copa do Nordeste 2019, foi um ano maravilhoso 2019, né? Começa a Série A, mais ou menos, o Rogério vai embora, nos deixa, vai pro Cruzeiro, vem o Zé Ricardo, não consegue nem de longe fazer nada parecido, o Zé Ricardo é demitido, o Rogério volta e consegue colocar o Fortaleza em nono lugar daquela Série A. O que é que significa isso? Sul-Americana no outro ano, né? Então, Fortaleza 2020 vai jogar pela primeira vez na história a Sul-Americana, pega logo o Independente de Avejaneda. A gente é eliminado na primeira fase, a gente segue no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, pandemia. Pós-pandemia, o Fortaleza consegue o bicampeonato cearense em 2020, é eliminado na Copa do Nordeste por rival, segue a Série A, estava em oitavo e o Rogério decide ir embora para o Flamengo e nunca mais voltou. Né? A história do Rogério com Fortaleza, ela se encerra ali no finalzinho de 2020, né? Acho que novembro, mais ou menos. Eu não vou saber agora a data correta, outubro, novembro, não vou lembrar. Quando o Rogério decide ir pro Flamengo, o campeonato tá quase no final do turno, na metade do campeonato, no final do turno, o Fortaleza se despede do Rogério e vai pro Flamengo para ser campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Fortaleza traz o Chamusca não consegue fazer nada, vem o Enderson, consegue 3 vitórias incríveis e o Fortaleza não cai. O Enderson começa a temporada de 2021, ganha vários jogos, Cearense, Copa do Nordeste e tal, mas ao ser eliminado pro Bahia na semifinal, o Enderson cai e aí o Fortaleza vai buscar um técnico, né, que poucas pessoas conheciam no mundo, né, não era, aqui no Brasil pelo menos não era falado, e ele vai buscar o Vojvoda, né, que tinha sido técnico do União Acaleira, segundo colocado do Campeonato Chileno, tinha sido técnico do Defensa e Justiça da Argentina e também do Talleres, e um cara, uma aposta total. Né? O Fortaleza tá naquela situação, faltava um mês para o Fortaleza começar a Série A, e quem diabo é Vojvoda, meu amigo? Quem é esse? E o Vojvoda chegou com aquele seu jeitinho, né? Educado, falando baixo, tímido, e ele já consegue de cara uma vitória na sua estreia contra o Crato, né? Um dia de muita chuva, e aí ele conquista o Campeonato Cearense de 2022, de 21, né? O tricampeonato. Começa a Série A, Fortaleza embala naquela série de uma forma absurda, que a gente não estava acostumado com isso. Embalou a tal ponto que chegou em quarto lugar, garantindo vaga para a Libertadores. Em 22 ele conquista o teto do Campeonato Cearense, conquista a Copa do Nordeste. E a Série A foi bem difícil, né? Série A difícil e tal. O Fortaleza conseguiu se recuperar, saiu da lanterna para a oitava colocação, mais um Libertadores na conta do Vojvoda. Copa do Brasil, ele tinha sido quarto lugar, semifinalista. Na verdade, foi terceiro lugar e semifinalista em 2021. No ano passado, em 22, jogou as quartas de final, sai para o Fluminense daquela forma que saiu. Começa 23
Libertadores de novo, fomos eliminados por Cerro Porteño na terceira fase. A gente vai para a Sul-Americana, vamos com 9 pontos, conquista o pentacampeonato cearense e a gente começa a Série A por mais uma caminhada, né? Então, assim, eu trago aqui agora os números, né? Se a gente observar aqui na tela, o Rogério Ceni treinou Fortaleza 153 jogos e o Vojvoda já treinou 152, né? Que é um comparativo dos últimos 5 técnicos, né? Desde 2018 é a relação aqui. O Anderson treinou 23, Chamusca 9, Zé Ricardo 7. Aqui do lado tem o saldo de gols de cada um, né? O Vojvoda tem um saldo de 110 gols, o Rogério saiu com um saldo de 90, né? Porque o Fortaleza de Vojvoda fez 256, tomou 146. O Fortaleza de Rogério Ceni fez 223, tomou 133. O Rogério tem 81 vitórias, 2 a mais que Vojvoda, perdeu menos, né? Perdeu 39, o Vojvoda perdeu 40. E o Rogério e o Vojvoda têm o mesmo número de empates, né? Então o Vojvoda vai ter que se rebolar aqui para conseguir mais vitórias que o blindado, né? Seria muito bom o Vojvoda virar a numeração para 154, empatando com o número de vitórias do Rogério, né? O aproveitamento é muito parecido aqui do Rogério e do Vojvoda, né? O Rogério é 60% de aproveitamento, o Vojvoda 59,2%. Mas é importante frisar que dessas 81 vitórias que o Rogério tem, muitas foram na Série B, né? Inclusive tem até aqui a relação aqui, né? O Vojvoda, o Rogério treinou Fortaleza 39 vezes no Campeonato Cearense, 38 na Série B e 2 Sul-Americanas. 48 no Brasileiro Série A. O Vojvoda não treinou Fortaleza na Série B, né? São 79 jogos na Série A, 20 jogos no Cearense, bem menos que o Rogério, porque o Cearense 18, 19 e próprio Cearense 2020 também foram mais jogos, né? Eram mais longos a quantidade de jogos. A primeira fase era muito maior no começo, né? E Copa do Brasil, o Vojvoda tendo 16, o Rogério só tendo 4. Libertadores, o Vojvoda tem 12 jogos, o Rogério tem nenhum. Então, o Rogério Ceni, querendo ou não, ele teve um nível de competitividade um pouco menor que a do Vojvoda, né? Série B e mais jogos do Cearense, então ele tem mais vitórias por isso, né? Mas assim, acho que não fica dúvidas que o Rogério Ceni é extraordinário, faz parte de nossa história, todos nós nos orgulhamos dele, eu me orgulho, tá? Eu não tenho um rancor, sabe, por ele ter ido embora pro Flamengo. No momento lá foi um momento bem difícil, quando ele saiu, mas assim, acho que a torcida do Fortaleza ama o Rogério, é grato por tudo que ele fez, mas todos nós concordamos que o Vojvoda ultrapassou ele em tudo, né? Vai ultrapassar em número de jogos, mas o Vojvoda já tem mais conquistas que o Rogério, né? O Vojvoda tem 3 campeonatos cearenses, o Rogério tem 2. O Vojvoda tem uma Copa do Nordeste, que o Rogério também tem uma. Mas o Rogério tem uma Série B, né? Mas talvez a Série B do Rogério ela perca aí para o 4º lugar da Série A de 2022, né? De 21, que o Fortaleza foi, as 12 Libertadores que o Vojvoda levou Fortaleza, a Sul-Americana, ou seja, o Vojvoda está na sua terceira participação em competição internacional, né? Sua terceira competição internacional e o Rogério só jogou 2. Só jogou uma, no caso, né? Então acho que o Vojvoda ultrapassa o Rogério em número de jogos essa semana, ultrapassa na história, ultrapassa nas conquistas, ultrapassa até talvez na importância. Mas é muito importante a gente nunca esquecer do Rogério, sabe? O Rogério ele fez parte dessa construção do Fortaleza. Para o Vojvoda ter sido penta, foi importante que o Rogério fosse bicampeão, né? Os dois primeiros títulos do pentacampeonato são do Rogério. O Vojvoda foi tri, né? O Vojvoda foi campeão em 2022, 21, 22, 23. Mas o blindadozinho ganhou os 2 primeiros, né? Que começou essa caminhada do pentacampeonato. Então, para mim, Vojvoda é o maior. O Rogério fica do lado ali. E que o Vojvoda consiga cumprir o seu contrato. Que consiga nos levar ano que vem para mais uma competição internacional, seja qual for. Que o Fortaleza consiga avançar na Copa do Brasil para jogar, quem sabe, de novo uma semifinal. Na Sul-Americana, que ele vá o mais longe possível. Eu acho que esse é o desejo de todos nós. E que a gente vai aos poucos construindo a nossa história e a gente vai contando a nossa história aqui, né? O Glória e Tradição ele consegue ir contando as nossas histórias, registrando os momentos a cada dia, a cada momento que vai passando. E para você, quem é o maior, Rogério ou Vojvoda? Comente aí nos comentários, deixa o like, compartilhe
E a gente se encontra mais tarde, 8 horas, na live de pré-jogo, hein? Pré-jogo, Fortaleza e Corinthians, Corinthians e Fortaleza. 8 horas aqui no Glória e Tradição a gente se encontra. Um abraço, até mais tarde. Tchau, tchau.